Saltar era meu último desejo antes de morrer. Tinha decidido tirar a minha vida. Mas depois de ter saltado, decidi que eu quero viver. A provocação do Will, onde ele disse, você saltar, tem duas questões que ficaram para mim, né? Primeiro, o que fica para dentro do avião, a partir do momento que você salta, tudo que você não quer mais para tua vida, deixa da porta do avião para dentro. E isso é uma coisa sobrenatural. No mesmo dia, 17 de março, 5 horas da manhã, eu tive o pior sentimento da minha vida e no mesmo dia eu tive os melhores sentimentos da minha vida. Eu tratava paraquedismo como um meio de ganhar dinheiro. Naquele momento eu percebi que eu tinha uma outra função, que o meu propósito era muito maior do que só jogar uma pessoa do avião. O processo é muito difícil e muito dolorido. Você podia estar a 1 centímetro do teu propósito, só que se você parar você nunca vai saber. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas que Convertem, o seu podcast de transformação pessoal, econômica e relacional, que tem patrocínio em primeiro lugar da BNI, uma organização mundial de networking para empresários e líderes de negócios. Também da Em Eventos, que é o espaço que proporciona a nós gravarmos esses conteúdos, onde nós temos espaço para podcasts e também espaço para treinamentos, eventos e eventos para indústrias e mentores que querem entregar uma experiência de alto padrão. E aí em Vendas, que nós temos o programa Fator Transformação, um programa voltado para empresários que já estão estabelecidos, já têm equipe, já faturam mais de 1 milhão por ano, que buscam por mais margem, estrutura e previsibilidade de vendas. E se você quiser fazer parte como patrocinador desse podcast, escaneie aqui o QR Code ou entre em contato e uma informação que deve estar por aqui. Vamos lá e bom episódio. Se você quiser fazer parte como patrocinador desse podcast, escaneie aqui o QR Code ou entre em contato e uma informação que deve estar por aqui. Vamos lá e bom episódio. Fim chegou! Se você estava ansioso, imagine a gente por aqui. Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio de diversos que vai acontecer ainda, do Conversas que Convertem. Vocês não têm noção como foi desafiador convidar esse primeiro cara que está aqui. Porque nós vamos passar pelos 3 pilares, pelos 3 poderes, por 3 comportamentos que a gente observa de fato na vida das pessoas, como elas pensam, como elas agem, como elas, no momento de reação, elas têm um comportamento. Cara, foi muito difícil. Mas certamente não poderia ser esse cara que eu vou comunicar para vocês agora, que é o número 1. Ele vai voltar aqui certamente outras vezes, mas tenho o prazer de apresentar para vocês o Will da UOL. A salva de palmas! Aê! Bom, primeiramente, muito obrigado. É um orgulho imenso estar fazendo parte desse número 1. Isso vai ficar marcado na minha vida. Acho que depois de tudo que está acontecendo, ter esse privilégio, que para mim é um privilégio, você sabe o quanto eu gosto de você e não é na frente das câmeras, eu já te disse isso algumas vezes. Estou muito feliz de estar aqui, muito legal. Obrigado, meu irmão, também estou muito feliz. E foi muito curioso, porque assim, quando a gente começou a produzir a agenda, falei, cara, precisa ter uma pessoa de fato que represente esses 3 pilares, né? Em tão pouco tempo. Quanto tempo de relacionamento? 8 meses? Talvez nem isso. Nem isso. Né? Mas uma conexão que ao longo do caminho vocês vão entender. E meu papel aqui para compartilhar com vocês em todos os episódios. Né? Esse vai ser certamente o episódio de maior exploração. Vou lá fundo para entender quais são, né, os 3 pontos, né, os 3 pilares, os 3 poderes que esse cara que está aqui com a gente viveu e certamente está vivendo e daqui para frente ainda vai viver. Vou descobrir hoje com você quais são esses 3, porque talvez eu nem sabia que tinha, mas se eu tô aqui é porque realmente você acredita que eu tenho e eu devo ter. Meu irmão, tem. Então, vamos começar pelo seguinte. Qual que é o meu papel aqui nesse bate-papo com o Will? Explorar, né, para oferecer a você, para levar a você assuntos relacionados ao seu poder pessoal, assuntos relacionados ao seu poder econômico, que é o desenvolvimento do teu negócio, e o seu poder relacional. Ou seja, com quem você anda, onde você está, o que fez você sair de onde você estava para onde você está hoje. Então nós vamos explorar esses 3 pontos. Né? E nada melhor que um CPF forte gera CNPJs fortes. Né? Sem dúvida. E o Will, compartilha com a gente um pouco quem é esse cara, né? Pessoa Will, CPF. CPF. Bom, eu, como ninguém me conhece, né, ainda, talvez
poucas pessoas me conheçam, mas eu sou um cara do interior, nascido e criado numa cidade muito pequena, Bocaina, perto de Jaú, Araraquara, região do interior centro-oeste aqui do estado. Que logo, bem cedo, decidi que eu tinha que trabalhar, não porque eu precisava necessariamente, mas porque eu queria ter os meus negócios, ter as minhas coisas. Então eu sempre fui uma pessoa que, desde pequeno, vi meu pai trabalhar muito, minha mãe trabalhar muito, e aprendi que trabalho faz parte das pessoas que querem alguma coisa na vida, que querem crescer. Então, desde cedo, eu comecei a vender geladinho, não sei, cada lugar é sacolé, né? Geladinho com 11 anos de idade, de novo, com interesse de ter meus negócios. Depois ajudei meus pais, saí de casa muito cedo. Com 14 anos eu decidi que eu queria ir para São Paulo tentar a vida. Meu pai chegou para mim e falou assim: você quer? Vai. Obviamente que não foi vá para São Paulo, mas foi para casa de um tio que deu suporte para que eu fosse para lá. E nessa época eu já estudava e trabalhava. Então, assim, eu queria muito saber o que era conquistar o meu espaço. Fiquei 1 ano em São Paulo, quebrei a cara. Não era tão fácil quanto eu imaginava que era. O conforto da família, do lar, não tem inigualável, né? Mas fiquei lá, aprendi de uma maneira bem difícil como que é a vida da pessoa que tem que se virar. Então eu acordava todo dia muito cedo, tinha que pegar 2 lotações, metrô, para ir trabalhar no centro da cidade, depois voltava, não tinha dinheiro para fazer mais que 1 ou 2 refeições, era uma correria, aí estudava à noite, era loucura. Aí não foi tão legal, foi uma experiência muito boa, mas para mim não foi tão legal. Voltei e fui trabalhar com meu pai um tempo, até fazer faculdade e tudo mais, e nunca parei. Acredito que nada vem de graça pra gente. Se a gente não batalhar, as pessoas que o que vem de graça vai muito fácil. Quanto tempo você ficou em São Paulo, Will? 1 ano nesse período, Nesse período. Depois eu voltei para Bocaina, terminei o meu colegial, né, o colégio, comecei faculdade em Bauru, aí morei em Bauru, trabalhei em Bauru. Daí eu fui pro mundo, que aí eu já morei em 10 cidades no país, mudei várias vezes por causa de empresas, mas só voltava para minha cidade para ver os pais de vez em quando, desde muito cedo. Will, você trouxe um elemento aqui já do poder pessoal, que é o caminho que a gente vai perseguir, e eu vou procurar como um bom registrador aqui, né? E para gerar conteúdo para as pessoas que estão nos assistindo. Dessa experiência que você teve, né, de morar, mesmo que foi o seu tio, tão cedo, o que você hoje consegue entender que fortaleceu você como pessoa para que os seus negócios se beneficiassem disso? Acho que tem uma palavra que é resiliência, né, que é muito importante. Eu acho que a gente não pode simplesmente achar que eu vou para São Paulo, acreditar que tudo vai dar certo. Se você já tem essa expectativa de que tudo vai dar certo e não se preparar para o que pode dar errado, já começa meio errado, porque a hora que você toma um errado, a frustração vem, e se você não for resiliente com frustrações, você desiste logo no começo. Então eu fiquei 1 ano por teimosia, talvez, que é uma questão de pessoal. Eu sou muito competitivo, você me conhece há pouco tempo, a gente conversa muito sobre isso. E eu não queria dar o braço a torcer para os meus pais, para o meu pai principalmente, que foi o cara que falou: quer ir, vai, pode ser que você quebre a cara, mas eu vou deixar você ir. E eu queria provar para ele que eu tinha condição. E foi 1 ano tentando, até eu entender que muitas vezes a sabedoria dos mais velhos, ela também conta. É importante escutar o seu pai, as pessoas que te amam de fato, querem te ensinar, e às vezes é a maneira mais fácil de aprender. Mas às vezes a gente tem que ir pela maneira mais difícil, porque também a gente tem que viver na pele, né? Então, resiliência foi 1 ano insistindo numa situação que não tinha muito futuro, essa é a verdade, mas me deu o que eu tenho até hoje, que é, quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. Mesmo que seja para, no final, entender que não era para ser daquele jeito, mas eu vou até o final. Então, acho que... E um ponto bacana, né, de ter esse lugar da resiliência, porque
ou a gente faz e realiza, ou a gente faz e aprende. Sim. Quando uma dessas duas coisas elas não estão conectadas, ou, como você comentou, eu vou, né, e se a minha necessidade ou o meu interesse ou a minha expectativa de ir é não falhar, isso aqui é muito difícil de ser conquistado. Porque se eu já vou com uma perspectiva de não errar, né, Sim. ou não tenho paciência, nem aprende nem realiza. Sim. Né? Sim. E isso, olhando como algo que você trouxe para a tua vida, que fortaleceu você como pessoa, você entende que é algo que, para uma atividade que você hoje desenvolve, que eu tive a oportunidade de vivenciá-la, né? Resiliência, naturalmente, é algo que, quando você fala, cara, vamos entrar já um pouco no assunto, né, profissional, que é saltar. Eu aprendi que não é pular. Sim, E eu quero entender por quê. Sim. Que não é pular de paraquedas, mas é saltar. Cara, a resiliência, para quem segue, não só como uma pessoa que vai fazer um salto de aventura ali, mas a pessoa que segue para estudar e ela continua, é essencial, né? É óbvio. Hoje a gente tem muitos alunos, né? A escola, ela forma muitos alunos, forma muitos atletas, e é uma coisa gritante, porque, bom, eu sou paraquedista há 24 anos. Lá atrás, quando eu me formei, era um ambiente um pouco mais selvagem, vamos pensar assim. Pouco conhecimento, pouca estrutura, não era algo como hoje. Hoje tem paraquedismo todos os dias no Brasil, se você quiser fazer. Só que também a gente pega um perfil de pessoas que vem achando que é jogo ganho, e não necessariamente é. Tipo, às vezes a pessoa não fez nada na vida dela para chegar a esse ponto e já quer estar naquele ponto. Antigamente a gente já era multiesportista, já fazia coisas. Quando você vai para paraquedismo é algo a mais, mas você já tem uma predisposição. E hoje acho que... Mais de esporte? Para qualquer coisa, mentalmente falando mesmo. Hoje você pega, por exemplo, as redes sociais obrigam as pessoas a quererem aparecer mais, né? Eu sei que talvez eu esteja mudando um pouco o contexto, mas... E aí a pessoa que não fez nada da vida, não se preparou para aquilo, ela quer chegar e quer ser paraquedista. Tudo bem, é possível, mas o caminho vai necessitar de mais resiliência. Ele vai precisar que a pessoa seja mais teimosa, tente mais, porque ela vai errar mais provavelmente, a não ser que seja um caso fora da curva. Então hoje, eu costumo dizer que o aluno chega achando que, não, beleza, amanhã eu vou postar que eu sou paraquedista na rede social, porque é importante que as pessoas vejam que eu sou forte, determinado, que eu sou corajoso. Só que ele não imagina o que ele vai encontrar lá, que ele tem um trabalho muito grande de ser realizado internamente. Porque o desafio emocional é muito maior do que o desafio físico. Às vezes o cara é um competidor muito bom em qualquer outra coisa, tá com a cabeça muito preparada, mas quando ele chega no paraquedismo, ele passa por um susto, porque você saltou, você sabe o que eu estou falando. Existe um pré-conceito de tudo que você vai passar, existe a realidade, que é o que você passou, mas até que isso aconteça, o pré-conceito é muito forte. E eu treino, por exemplo, o pessoal de operações especiais da polícia. Qual que é a imagem que você tem? Que esses caras são imbatíveis. Nada pode assustá-los, nada pode... A hora que chega no paraquedismo, o cara fala, opa, por quê? É novo. Então, quando eu falo da resiliência, não se frustrar e não deixar de fazer alguma coisa por uma frustração. Porque você vai ter. E é igual no dia a dia das pessoas, na vida de empreendedor. Se o cara vai montar um negócio achando que só vai ter coisas boas, ele está completamente enganado. E você sabe que talvez mais de 80% das vezes você vai se frustrar. E quando você tiver sucesso, vão falar, nossa, mas é tão fácil, eu vou fazer igual. Não é essa a realidade. Então, o cara que é pouco resiliente, ele não dura no meio do empreendedorismo, na minha opinião. E um dos motivos que fez com que eu refletisse, cara, eu tenho muita gente, né, na minha relacionamento. Falei, quem eu vou convidar para começar esse movimento?
E olhando para os 3 pilares, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma ligação que a gente teve, Sim. né? De uma situação que aconteceu, que a gente vai entrar nela já. Daqui a pouco. E que nem faz tanto tempo assim. Não. Né? Faz pouco tempo. E você, na ligação, acabado de acontecer ali há horas, falou: Fabião, aconteceu, não tô bem, vou ficar, vou superar e vai ser melhor ainda. E isso mostra, de fato, que é onde há a congruência disso que você está dizendo. Né? De o quanto que esse comportamento lá de menino, que veio para São Paulo, voltou, foi para outros lugares do Brasil, fizesse com que isso estivesse presente no teu dia a dia. Você já viu que acho que tem um desenho animado que pega uma cenourinha e põe na frente do burro assim, para o burro continuar andando? Bom, até tem vários lugares que usam essa metáfora, né? Nós somos obrigados a ser a nossa própria cenoura, ou ter a nossa própria cenoura o tempo todo. Se a gente não tiver um pra quê, um porquê, não tem motivo para estar vivo. Então, assim, toda vez que eu me propus a fazer algo, eu já coloquei a minha cenoura na frente. Eu não esperei que essa cenoura aparecesse para que eu... Muitas vezes não existia e eu tive que criar uma cenoura que não existe para que eu perseguisse, para que eu conseguisse ter alguma coisa. E quando aconteceu o fato da ligação, inclusive, foram 10 anos de muito trabalho para conquistar o que eu tinha, para ser perdido em 30 minutos. A minha primeira opção era: para o que estou fazendo e vou começar tudo de novo, alguma outra coisa. Mas quando é propósito, quando é algo que você realmente acredita que você quer, não tem nada que vá te tirar do teu objetivo, assim. Pelo menos para mim não faz sentido. Aí eu falo: a cenoura está lá. Continua. Tudo pode ter se perdido, mas o motivo para que eu tenha aquilo lá continua. Então, eu não tinha dúvida que a gente ia, não sei como está acontecendo, fazer algo maior do que a gente tinha. O pessoal deve estar perguntando assim: cara, eu conheço o Will, já sei, mas não conheço, fala logo. Calma. Calma que nós vamos chegar. Calma que a gente vai chegar. Vai chegar. Né? Já demos algumas pistas aqui, né, de saltar, então tem a ver com o WoW, né? Alguns já devem estar até pesquisando, viu? O que aconteceu, não, Will? E entra lá que vocês vão se impressionar. Isso é bom também. E eu cheguei, né, no centro de paraquedismo, num domingo que nós estávamos a passeio. Sim. E eu estava, você acabou de comentar, né, sobre o preconceito. Eu estava, primeiro, eu fui decidido a não saltar, fui decidido a passear. Sim. E quando eu cheguei, né, no centro de paraquedismo, foi eu, toda a família, né, a Ana, o Bernardo, a Agatha, a Maia, e a primeira pessoa, né, que de fato fez o movimento para que me provocasse a pular foi a Agatha. Sim. Né? Eu cheguei no lugar, ela falou, olhou para todo mundo assim, né, no ar, aquele céu maravilhoso, né, azul pra caramba, um monte de pessoas que haviam saltado. Ela falou assim: papai, você vai saltar? E eu virei para ela e falei: não, filha, é muito perigoso, né? E ela olhou e falou assim: eu não tô vendo ninguém. Perigo aonde? Não tô vendo ninguém cair, né? Tá todo mundo saltando. E a Ana foi no ouvido do B, né, ali, cantou no ouvido do B, né, que inclusive tá ali a mulher mais linda que meus olhos já viram participando. E ela e o B falou: por que você não salta? Né? Acho que vale pôr só um parênteses aí. Quão é importante as nossas mulheres nas nossas vidas. 100%. 100%. Eu me transformei com ela e com os meus filhos, né? 100%. Certamente você com o teu também, com o Nicolas também, com a Cris, né? Que também está aqui, né? Quem está com a gente aqui assistindo. Quem somos nós sem as nossas mulheres? Era um trapo lá, né? Legal. E aí, né, disso eu venho conversar com o Will. Um pouco mais já convencido. E convencido, pessoal, em especial, por uma questão de exemplo. Porque como a minha filha estava olhando aquelas pessoas todas ali saltando e não tinham risco
de fato, que era o único risco que tinha, era não elevar o meu nível de coragem, que foi o que o Will trouxe e foi o gatilho da minha decisão, foi a virada da minha decisão. E no momento que eu tomei a decisão, aí eu provoquei, né? Porque eu acredito num conceito chamado CCC. Você capta, converte e canaliza, para ver se tem energia ali suficiente para você seguir. E aí eu falei pro eu salto se eu for contigo. Ele falou, bora. Eu falei, agora não tem mais volta. Né? Fez uma pergunta errada ou a pergunta certa, né? Não teve jeito. E esse lugar do saltar, a provocação do Will, onde ele disse, você saltar, tem duas questões que ficaram para mim, né? Primeiro, o que fica para dentro do avião, a partir do momento que você salta, tudo que você não quer mais para a tua vida, deixa da porta do avião para dentro. Fato. E a segunda é, a partir do momento que você salta, você eleva o seu nível de coragem. Eu falei, opa, peraí, eu preciso elevar meu nível de coragem, principalmente pelos desafios que ainda estão por vir. Sim. Né? E foi maravilhoso. Né? Foi uma experiência que, de fato, todo aquele preconceito, que inclusive eu era um disseminador contrário. Sim. Porque qual que era a minha fala? Cara, quanto mais... Acho que isso eu nunca te comentei. Quanto mais filhos você tem, menos você deve colocar a sua vida em risco. Pensando nessa proteção. Pensando né? nessa proteção. Né? Sim. E aí, primeiro, eu entendo que cabe, Will, trazer para as pessoas aqui um conceito dessa distância, né? Do porquê que há esse preconceito, né? Sim. Olhando para uma experiência de libertação, de fato. Sim. E depois que eu saltei, inclusive penso em fazer, né, mais vezes, né? Mas o porquê que na ótica que você tem hoje, né? Isso é tão disseminado dessa maneira, né? E o quão seguro que eu vejo de fato que é, né? E considerar que você é um cara que tem medo de altura. Tenho. Nós vamos chegar, acho que nesse ponto aí, vamos tentar aprofundar essa situação. Mas assim, eu vou um pouquinho para trás ainda e vou pensar o seguinte. A gente nasce sem medo. Isso é notado. Você pegar a Maia, a Ágata, qualquer um dos seus filhos, você vai ver que quando eles nascem, as crianças nascem zero medo. Porque eles não têm conhecimento do que é perigoso ou não é perigoso. Para eles é tudo novo, então não tem medo. Os medos são colocados em todos nós por nossos pais, pelo ambiente, por outras pessoas. Então, eu lembro, como se fosse hoje, na minha casa, meu pai trabalhava na Companhia de Energia Elétrica, na CPFL. Ele não ficava muito em casa, ele viajava. E aí ficavam eu e meus 2 irmãos e a minha mãe numa casa. E chegava à noite, eu queria, sei lá, ir no quintal, qualquer coisa assim da casa. Minha mãe falava, não vai lá que tem o gato preto. Ou não faz isso que o gato vai te pegar. Detalhe, a minha vida inteira eu tive cachorro, nunca tive gato. Por quê? Porque foi criado, talvez não um medo, eu não tenho medo de gato, mas foi criada uma situação de afastamento do gato, porque eu tinha alguma coisa que me dizia que o gato preto ia me pegar. Eu estou usando essa analogia porque é uma coisa de criança. E no decorrer da nossa vida de adulto, o nosso dia a dia vai trazendo medos para a gente, que é o medo de deixar a família desprovida, o medo de estar machucado e não conseguir trabalhar, alguns medos que são extremamente reais e entendíveis. Só que na contrapartida disso, a gente vem para cá para se desafiar o tempo inteiro, de todas as maneiras. Quando você decide sair da casa dos seus pais e montar a sua família, é um desafio. Quando você decide empreender ou mudar de emprego ou qualquer coisa, é um desafio. Quando você decide escolher a mulher da sua vida, é um desafio. E aí vai vir com medo. Todo desafio tem medo. E isso vai te dando limiares de medo. E uma vez que você passa por isso, você realmente carimba, daqui eu sei como eu sei como eu me sinto aqui. Então eu posso assumir novos medos, vamos pensar assim, novos riscos. E eu sempre tratei o paraquedismo como uma maneira de lidar e cuidar dos meus medos, porque num contexto geral, saltar de um avião a 4 km de altura, com uma mochila nas costas ou preso em alguém, é algo extremamente assustador para todo mundo. Eu falo, quem chega para saltar e não tem medo, me assusta.
porque tem alguma coisa errada com essa pessoa. Normalmente tem medo. E eu digo isso para todo mundo, eu falo assim, use o avião como um portal. A porta do avião é um portal onde eu consigo deixar tudo que me incomoda dentro e vou viver. Então, saltar do avião é viver. E, mais do que isso, elevar o meu patamar aonde eu posso chegar em confronto aos meus medos. Galera, sabe o que é mais interessante? Ter o compartilhamento e ter a prática dele. A gente acabou de viver uma situação de resiliência aqui, deu um apagão aqui no computador e nada melhor do que falar de resiliência na prática, irmão. Podíamos ter parado tudo e ir embora, né? Mas não. Ou ficar reclamando, né? Nada mudou. Thales, o que aconteceu, né? E a gente mudou. Focou, vambora. Já tá resolvido e bora lá, né? Bora, ficou até melhor. Limpamos aqui, limpamos a mesa. Deixamos mais limpo, né? Propaganda do nosso patrocinador. Em vendas. Vamos Irmão, lá. Bora. Bom, voltando, então eu vou voltar só um pouquinho, tá, pessoal? Porque a gente ainda, por causa desse probleminha, a gente vai ver onde que parou a gravação, mas vocês não vão perder nada, não. Fiquem em paz. Vou ganhar muito agora com o que vai... Ele falou... Escuta, vem comigo. Vamos lá. Então, Fábio, quando eu trabalhava no banco, que eu estava te dizendo, eu montei um plano B, que era uma academia, mas com intenção já de mudar para o paraquedismo, que era querer viver aquela história que eu falei do cara que sai para vender sanduíche na praia para poder surfar a vida inteira. E eu queria vender meu sanduíche na praia para poder saltar de paraquedas a vida inteira. E no Brasil, como era? Não, o Brasil estava ruim nesse momento, então assim, eu montei uma academia, essa academia se tornou uma das melhores academias de treinamento funcional do país, a gente meio que trouxe o treinamento funcional para o país. Isso é um detalhe até bom que a gente chegou nesse ponto. Quando eu decidi empreender, trabalhava no banco, montei a academia, a ideia de ter um plano B. Aí numa viagem de passeio, eu fui visitar alguns times de futebol americano nos Estados Unidos e vi a galera treinando algo que eu nunca tinha visto. Treinando treinamento funcional, que na época no Brasil não existia. Mas era um treinamento mais baseado em performance e tal. E lá eu conheci uns equipamentos que eu nunca tinha visto em academia. Eu sempre fui rato de academia, essas coisas, e falei, nossa, que coisa diferente. E passei a minha viagem de férias, a minha mulher brava, porque eu passei mais tempo dentro da academia dos times de futebol americano lá do que curtindo a viagem. Cheguei no Brasil, cheguei para o personal que dava aula para mim, falei, cara, nós precisamos entender de treinamento funcional. É um novo negócio no Brasil. Não existia. Não existia. Aí esse cara falou, pô, eu tenho pesquisado e tal, mas isso é para time de alta performance. Eu falei, tá aí. Falei, todo mundo tem na família, ou todo mundo que treina, em algum momento pensa em alta performance, mesmo não sendo competidor de alta performance. Mesmo o jogador de tênis de final de semana, ele quer ter alto rendimento. Então vamos entregar treinamento de alto rendimento para essas pessoas. Aí ele falou, caramba, beleza, vou estudar. Aí começou a se aprofundar nisso e eu, na contrapartida, comecei a visitar os times e as coisas para ver o que era para trazer. Tá. E aí eu, de novo, sem conhecimento algum de maneiras de fazer e tal, fui para os Estados Unidos e importei os primeiros equipamentos de treinamento funcional, que eram pneumáticos, é de uma marca chamada Kaiser, ainda Kaiser, alemã, muito top, que é tudo pneumático. Eu fui lá, fiz uma compra e eu nem tinha noção de como fazia o processo de importação para trazer. Olha que loucura. Aí comprei, a hora que eu terminei de fazer o pagamento, o vendedor chegou para mim e falou assim, qual que é o teu despachante aduaneiro? Eu, oi? O que é despachante aduaneiro? Aí eu fui atrás, entendeu? Eu falei, puta, não dá para comprar simplesmente, precisa... E aí o cara que estava no Brasil, trazendo a marca para o Brasil, me contatou, falou assim, mano, eu sou o detentor da marca, como que te venderam algo para trazer para o Brasil? Aí eu explicando tudo e tal, ele falou assim, não, então vamos se ajudar. Primeiro container vai chegar, eu vou te passar, mas eu vou fazer o desembaraço para você. Eu falei, tá tudo certo. E aí nós trouxemos e montamos a primeira academia, chamava Academia Solo. O conceito dela era treinamento personalizado, então não era uma academia que atendia trânsito livre. Sim. Era só com personal, que são os estúdios de hoje. Sim. E aí
em 2014, 2015, a gente montou uma unidade onde rapidamente eu passei a ter academia, o meu personal, que era meu sócio, era o conhecedor do estudo, que era o personal, né, o professor. Nós montamos uma metodologia e começamos a vender treinamento de metodologia de treinamento funcional para todo mundo que quisesse abrir um estúdio. Tá. Então você deixou de ter só um negócio de estúdio e começou a ter um método. Comecei a ter um método e comecei a vender esse método no Brasil inteiro. A gente treinou diversas academias no Brasil inteiro num método de treinamento funcional. E aí eu tinha na academia 25, 30 personagens que trabalhavam para mim lá, que a gente só vendia treinamento personalizado. Então imagina em 2014, eu falar para uma pessoa, ela pagava em torno de R$1.000, R$1.500 para ter um treinamento personalizado e eu tinha 700 alunos. Era um negócio assustador. Em quanto tempo isso? Em um ano. Um ano. O negócio assim explodiu. E aí a gente, mais do que isso, a gente dava muito treinamento para outras academias que queriam ter treinamento funcional nas academias. Então a gente também era uma instituição de ensino. A gente fez isso e deu muito certo. Aí um grande irmão meu, que foi padrinho do meu filho, ele é médico, ele gostou tanto, ele falou, eu quero montar uma unidade. Seria meu primeiro processo de franquias. Sem ter conhecimento, sem nada. Aí eu falei, não, eu quero. Eu falei, tá bom, vamos montar. Foi aí que, juntamente com a recessão de 2015, nós tivemos uma recessão, na época Dilma, acho que nós montamos uma segunda unidade na mesma cidade e o que a gente achou que seria uma expansão foi uma canibalização, porque a cidade era São José do Rio Preto, não era uma cidade tão grande, é uma cidade grande, mas metade dos alunos que eu tinha na unidade 1, quando eu montei a unidade 2, por uma conveniência de distância, saíram da unidade 1 e foram para 2. Ou seja, eu dobrei o meu custo operacional e não aumentou a carteira e não aumentei de clientes. minha carteira de clientes. Juntamente com o momento de recessão, eu quebrei a empresa. Quebrei bonito, perdi tudo. Ou seja, eu tinha saído do banco, já tinha os cursos de paraquedista, de instrutor, mas ainda não vivia disso. E o meu plano B quebrou, e aí eu fiquei sem meu plano B. Então eu tive que criar um plano C, que era passar a viver de paraquedismo. Tá. Foi aí que eu comecei a trabalhar em Boituva, eu até comentei com você que eu saía de São José do Rio Preto, ia para Boituva para saltar e voltava, era 450 km de distância, super longe. Só que não estava dando um recurso suficiente. Eu tinha um estilo de vida, um nível de vida X, montei a academia para manter esse nível, quebrei a academia e aí do dia para a noite eu não tinha nada. Tá. E aí só antes da gente seguir, para pegar um ponto daqui, do que certamente fortaleceu o que veio para depois paraquedismo. Qual foi o principal aprendizado, ou os principais aprendizados que você teve quando você quebrou? Primeiro, eu nunca fui bom de fazer planejamento. E o planejamento é a alma do negócio. Se você se prepara, você não tem susto. Eu posso dizer que eu tive a soberba precede a queda, né? Eu tive uma certa soberba porque eu não tinha algo concretizado ainda, eu tinha pouco tempo na primeira unidade e eu decidi ampliar algo que eu não tinha controle total. Então, potência sem controle não é nada. Isso já tem jargão de loja de pneu, né? Mas, então assim, se eu tivesse, obviamente, um pouco mais de conhecimento, fosse um pouco menos impulsivo e entendesse o contexto que eu vivia, eu não teria feito uma segunda unidade e possivelmente eu não tivesse quebrado. Essa é a verdade. E aí você aprendeu com isso sobre planejamento? Sim, eu aprendi que eu tenho o mal do vendedor. O mal do vendedor antigo, ele acredita que a mente dele é capaz de guardar todo o conhecimento que ele tem. E muitas vezes você pergunta para um vendedor antigo, os telefones dos clientes estão na cabeça,
a quantidade de vendas daquele cliente na cabeça, se o cliente compra ou não compra, está na cabeça. Ele não tem gestão, não tem controle, não tem método, não tem nada. E a falta disso me fez quebrar, porque se eu tivesse controle, gestão, soubesse realmente onde eu andava, e até mais, se eu tivesse caixa, eu talvez não tivesse quebrado. Revisitaria a forma que está destruída, que estava distribuída a estrutura e... Sem dúvida nenhuma. Porque colocou 2 unidades dentro de uma mesma cidade. E sem conhecimento, inclusive, do meu público, porque como era um público novo... Sim. Com 1 ano, né? 1 ano, não existia um mercado para aquilo. Então a gente criou o mercado e ao mesmo tempo eu quis expandir o mercado que eu nem mal conhecia. Sim. Então foi soberba mesmo, foi achar que estava ganho. Né? E aí que eu acho que a maioria das empresas quebram hoje. E aí, quebrou, plano C. Plano C, o que é o plano C? Preciso trabalhar com paraquedismo, que é o que eu sempre quis, e é o que me restou. Aí eu vim para Boituva, que é a capital do paraquedismo, a capital mundial, vamos dizer assim, é uma das áreas que mais saltam paraquedas do mundo. E comecei a trabalhar, só que não me dava o recurso que eu precisava, não era um momento bom, o país não passava por um momento bom. Foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos. Aí, de novo, que eu falo que a importância da pessoa que você escolhe para viver a tua vida, da tua mulher, ela pode te empurrar ou te puxar. Jogou para a água. Ela pode ser a pessoa que está nadando com você e te ajudando, ou pode ser a pessoa que está pendurada em você e te afogando. Boa. Você até resiste nadar um tempo, mas você não aguenta ficar muito tempo e acaba afogando. E isso a Cris foi extremamente importante para mim, porque quando eu decidi largar o banco, ela me apoiou. Quando eu montei a academia, ela me apoiou. E quando eu decidi viver da vida de instrutor, ela também me apoiou. Mesmo sabendo das dificuldades que ela passaria. E aí, numa mesa jantando, eu falei, eu vou para os Estados Unidos, porque aqui não tá bom. Ela me apoiou. E qual era o cenário nesse momento? Como vocês estavam? O cenário nesse momento, eu estava quebrado, tentando trabalhar em Boituva, ela sempre trabalhou para me ajudar, então isso também é um fator que vale a pena deixar claro. Mas a gente não tinha uma qualidade de vida boa da maneira que estava. E quando eu decidi viajar, era com o intuito de captar recursos. Mas para isso, de novo, eu não falava inglês, eu tive que aprender a falar inglês. Ou seja, na verdade, eu não tive que aprender a falar inglês. Eu criei uma estrutura, um papel, que era para o básico que eu precisava falar, fiz um vídeo e mandei para todas as escolas de paraquedismo nos Estados Unidos. Esse era o meu plano. Preciso ser contratado. Eu sempre fui muito... bem diferente do que hoje eu vejo as coisas. Lá atrás eu era impulsivo. Eu vou fazer. Nem que eu fui muito de planejar. Só que nessa época eu comecei a entender sobre planejamento. Então eu preciso que você... Para chegar lá, eu preciso fazer minimamente isso. Fazer isso. O que mais que eu preciso? Preciso aprender a falar inglês. Não sei. Mas eu preciso entregar alguma coisa. Então comecei a gravar uns vídeos falando em inglês. Imagina como é um vídeo de alguém que não fala inglês, lendo um papel em inglês. Um prompt, né? Prompt old school. Assim, nada contra, mas imagina uma indiana que chegou em Nova York e fala inglês. Fala tudo. E aí eu consegui um primeiro contato, depois de muitos, porque as pessoas, no segundo contato, as pessoas falam assim, precisamos fazer um call. Na hora que falava call, eu falei, eu vou ter que falar um celular. Sem Google Tradutor. O que eu vou fazer? Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Eu falei, como que eu vou fazer? Aí eu falava a verdade, eu nunca menti, então assim, não falo inglês muito bem, mas vou dar meu melhor e tal. E muitos me descartaram por causa disso. Até que uma pessoa no Texas me chamou, me falou, olha, eu tenho aqui uma empresa que está começando, se você consegue se virar? Eu falei, consigo me virar. Não foi uma mentira, mas consigo me virar. Eu acreditava nisso. Vou te dar lugar para ficar, comida e uma quantidade por semana, mesmo que não tiver salto, porque a gente está começando junto. Tá bom. Fui para os Estados Unidos, cheguei lá, não conseguia falar com o cara nem a hora que ele foi me buscar no aeroporto. Mas fui desenrolando. O que eu fiz? Cheguei lá,
A primeira semana foi maravilhosa, quer dizer assim, eu tinha lugar para ficar, tinha comida, e ele me pagou uma quantidade. Só que ele não tinha tanto trabalho, e ele começou a falar, olha, eu não consigo mais dar lugar para você ficar. Aí eu falei, pô, dá um lugar para eu ficar. Aí eu, tá bom, que hora que tem que estar aqui amanhã? 8 horas? 8 horas, beleza. Catei, eu tinha uma mochilinha, catei minha mochilinha e achei um lugar para ficar. Onde foi? Foi numa praça. A Cris ficou sabendo isso recentemente, ela ficou muito brava comigo. A história do Bruno Marrone foi inspirada no seu ou não? Não, acho que não, mas se ele soubesse, talvez ele tivesse sido inspirado nisso. Mas foi muito engraçado, porque eu pegava a conexão da internet na marina onde esse amigo meu morava, era perto da praça onde eu ficava, e tinha uma conexão de internet boa, e às vezes a gente falava, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Como você tá? Tô bem. Onde você tá? Tô aqui sentado para trocar ideia numa praça e tal, mas não falava que depois que eu desligava eu ia dormir lá. Aí eu dormi algumas noites lá na praça. Aí esse cara que trabalhava comigo, um outro cara chegou e disse, eu moro num barco que é muito comum lá no Texas, em Galveston. São marinas, as pessoas, em vez de morar num apartamento, compram um barco com quarto, sala, cozinha, banheiro, e mora no barco e ainda tem o barco para poder sair, pescar, fazer as coisas. Ele falou, tem um barco do lado do meu, o cara morreu já faz uns 5 anos. Você não quer morar lá? Falei, opa, agora. Aí fomos lá no barco, quebrei o cadeadinho que tinha lá. Cheguei, a hora que eu abri assim... 5 anos parado. Estamos parados, barco de madeira na marina. Tinha uma crosta de... Lodo. Lodo, né? Que é tudo aquele lugar lá. E eu olhei para aquilo e falei assim, nossa. Internamente eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Externamente, com o meu amigo que me ofereceu, eu falei, está perfeito. Ou aqui, ou o banco da praça. Banco da praça. E outra, ou a decisão de enfiar o rabo no meio das pernas e falar, deu tudo errado, vou precisar voltar. E eu não queria fazer isso nunca. Aí fui numa Home Depot, que é uma loja dessas de utensílios domésticos, tem de tudo. Comprei uma espátula, uma vassoura e roupa de cama. Porque tinha colchão lá, tudo, né? Aí passei a primeira noite raspando o quarto onde eu ia ficar, para arrancar todo o lodo, porque eu tinha medo de morrer infectado pelo lodo do negócio, de tão fedido que era o negócio. Aí arranquei tudo, limpei. Bom, resumindo, foi a pior noite da minha vida, porque não sei se você já dormiu num barco. Não. Cara, acho que depois é gostoso, acostuma. Mas vai uns 15 dias para você acostumar com o balanço. Então, enjoado, porque o barco ficava mexendo na marina, era horrível. Só que aí eu ia trabalhar de manhã, a hora que chegava à noite eu tentava arrumar alguma coisa no barco. Então tinha cozinha o barco, só que estava tudo parado há muito tempo. Fui ligar o freezer, não funcionava. Detalhe, não tinha energia. Eu arrumei um pedaço de cabo de fio e fiz um gato na marina onde eu morava para ligar o fio na cozinha. Para ligar o fio com a energia do barco. Aí consegui, desmontei, eu tinha algumas ferramentas, eu desmontei o motor do freezer inteiro, montei de novo, a hora que eu bati a energia ligou. Falei, agora tem um freezer. Agora tem uma coisa para deixar minhas coisas. Aí comprei um bujãozinho de gás para poder fazer minha comida. Só que era um calor infernal. Texas, tipo, 40 graus. E eu, nossa, mano. Saí um dia caminhando nos lixões que tem lá perto, acho um ar-condicionado desses de parede assim, novo. Falei, esse mesmo. Esse que eu vou pular. Catei, tinha a escotilha do marco assim do quarto, abria, dava certinho, assim, era Deus falando, arrumei um ar-condicionado para você, criança. Botei o ar-condicionado lá virado de cabeça para baixo assim, tampei com papelão em volta. Tô começando a te mostrar que eu tô com você. Não, tá tudo certo. Agora eu tinha um barco com roupa de cama nova, ar-condicionado e cozinha funcionando. Não tinha banheiro, o banheiro eu não conseguia arrumar. Mas tinha um banheiro da marina que eu conseguia usar lá. E a Cris falando com ela na praça, tá tudo bem. Tá tudo certo. Nunca soube. Soube depois, né? Aí, beleza. Fiquei um tempo lá, só que meu objetivo principal era arrecadar fundos, juntar dinheiro. E não dava. A área saltava muito pouco. Eu falei, eu tô gastando dinheiro no Brasil que eu emprestei, porque fiz um empréstimo no Brasil para poder vir para cá, para deixar a família pelo menos com recurso. Tava
sem dinheiro lá e não estava juntando de recursos. Falei, pô, não tá certo isso. Esse sonho não funciona desse jeito. Aí entrei no computador de novo e comecei a mandar mensagem para várias áreas de paraquedismo de novo. Já tava falando alguma coisa em inglês ou não? Pouco, mas já tinha... Já tava... 40, 30 dias, mais ou menos, eu já tinha uma percepção melhor. Tá. E eu estudava toda noite. Tá. Tipo, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Tá. Tipo, aplicativo mesmo, aqueles Duolingo, Tá. que tinha, eu estudava. E o que eu não falei? Eu tinha uma cola que era que eu usava pro dia a dia para saltar. Então eu chegava lá, hello, my name is Will, sorry, my English is not good. Era bem assim, grotesco. I try to do my best, but my English is not good. Tal. E as pessoas ficavam felizes por ver minha tentativa de fazer o meu melhor. E aquilo me dava gorjetas, é incrível. O americano, ele premia todo mundo que se esforça. E isso é muito legal. E aí eu mandei uma área nos Estados Unidos, em Nova York, que é uma das maiores áreas em faturamento de salto duplo. O cara viu, chama Brian, virou meu amigo. Mandou uma mensagem, eu expliquei para ele, olha, eu tô aqui já há tanto tempo, faz isso, meu inglês não é tão bom, mas eu já me viro. E você consegue vir amanhã para cá? Tipo, tava no Texas e eu tinha que ir para Nova York. É longe pra caramba. Falei, olha, até consigo, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Ele, tô te comprando a passagem. Me comprou uma passagem e me mandou pro dia seguinte. Falei com o pessoal lá, falei, ó, preciso ir embora, tal. Pum, fui para os Estados Unidos, fui para Nova York. Cheguei lá, mesma coisa, ele foi me buscar na rodoviária Nova York, eu trabalhava em Manhattan, tipo, na ilha. Cheguei a primeira semana, já comecei a saltar muito. Que lá fazia, sei lá, quando eu saltava pouco, fazia 10 saltos no dia. E aí, pum, saltando. Começou já o sonho já começou a virar realidade, porque aí eu comecei a ganhar dinheiro. Tá. Só que acontece, tinha mais 2 brasileiros que trabalhavam comigo lá. E, cara, eu nunca vi, assim, se você tiver que sair do Brasil para trabalhar fora, procure lugar onde não tenham brasileiros. É impressionante, porque são os que menos tentaram me ajudar. É impressionante. E aí, beleza. Eu era o cara que trabalhava de segunda a segunda, porque a área lá, você tinha um day off, ou 2 day offs, que normalmente a galera tirava para descansar. O dono da área tinha mais uma área. Então, nos meus day offs, eu chegava para ele e falava, ó, eu tô sem fazer nada. Que era outra. Posso ir trabalhar na outra? Ele, não, legalmente não pode, mas vai. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda. Tá. Eu brinco que o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele é o nordestino quando vem para São Paulo. Ele não tem tempo quente, ele vai trabalhar. E aí, eu fiz uma temporada lá, aprendi a falar inglês. E tudo isso para contar sobre uma situação de propósito que a gente estava falando. Quando eu já estava dominando, é uma palavra muito forte para o inglês, porque até hoje eu acredito que eu não falo um inglês muito bom, mas eu consigo me virar muito bem. Mas eu já estava contando piada em inglês, então assim, você já estava numa fase acima da fase normal. E eu tenho... Um pouquinho diferente de quando o cara te recebeu no aeroporto. Pô, totalmente. Assim, e o que era comum? As pessoas chegavam numa sala menor que essa daqui e eu recebia várias pessoas ao mesmo tempo, conversava com elas, me apresentava, treinava elas sobre os saltos, já deixava todas equipadas e aí era muito uma fábrica de fazer salto duplo. Então assim, eu pousava, já tinha outro pronto, pousava, tinha outro pronto e assim ia. E uma pessoa me espantou, uma mulher de aproximadamente 40 e poucos anos, bem franzina, quietinha no canto da sala assim, nada que eu fazia chamava atenção para que ela sorrisse, fizesse alguma coisa. E aquilo me incomodava muito, porque o paraquedismo, quem vai com intenção de felicidade, de sentir algo legal. E ela totalmente para dentro, e aquilo me incomodando. E eu nem sabia se ela seria minha passageira, só estava lá. Bom, fiz uns 2 ou 3, 4 saltos, eu não lembro. Aí eu olho a lousa lá, que tinha uma lousa com os nomes dos passageiros, chamei, era ela. Aí, de novo, sem nada de, assim, eu conversava, ela nada, não expressava nada. E eu equipava, fazia filmagem e tal, nada. Subimos no avião, nada. Saltamos de paraquedas, normalmente quando abre o paraquedas, você está eufórico.
porque você sentiu a queda livre, você se jogou de um avião e tal. É o que eu senti, exatamente. A pessoa, nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar quebrado, não é possível, eu não estou conseguindo passar o que eu sempre passei para as pessoas. Pousamos, ela me deu um abraço bem forte. A gente entregava lá nos Estados Unidos um envelope que é tipo para a pessoa avaliar o seu serviço e te dar uma gorjeta, que é muito comum, o tips lá, né? Entreguei um envelope, falei, olha, avalia o meu salto, né? O que você achou e tal. Ela virou as costas, me deu um abraço, virou as costas, saiu uma lágrima do olho dela assim e foi embora. Beleza, aquilo me incomodou um pouco, mas na correria do dia, roda gigante lá girando. Final do dia a gente pegava todos os envelopes do dia para separar as gorjetas de quem. Então estava no nome lá, Will, tinha minhas gorjetas lá. E aí peguei um envelope, que era dessa pessoa, todo escrito. Imagina todo lugar que tivesse um branquinho estava escrito. E tinha uma moedinha de 5 cents de dólar lá dentro. Aí ela começou, toda vez que eu falo eu me arrepio, mas é verdade. O começo do escrito começa assim. Me desculpe por não ter trazido dinheiro, mas hoje seria meu último dia. Saltar era meu último desejo antes de morrer. Tinha decidido tirar a minha vida. Mas depois de ter saltado, decidi que eu quero viver. Uau. Isso é assustador, assim, mas agora eu não quero mais morrer. Uau. Me desculpe por não ter deixado dinheiro, mas eu quero viver. Aquilo me deu um start que eu não tinha. Eu tratava paraquedismo como um meio de ganhar dinheiro e uma maneira de me divertir muito, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, junto com uma coisa que me dava dinheiro. Naquele momento, eu percebi que eu tinha uma outra função, que o meu propósito era muito maior do que só jogar uma pessoa do avião. Meu propósito era poder trazer para as pessoas um sentimento que ela nunca, talvez, tivesse se fosse por conta dela. Então era uma ferramenta, eu entendo que eu era uma ferramenta divina para poder proporcionar para as pessoas o prazer inexplicável de se aventurar, de se desafiar, de quebrar suas barreiras, de não ter medo, de ter coragem. E daquele momento em diante, quando eu voltei para o Brasil, eu passei a olhar para as pessoas que iam saltar de uma forma totalmente diferente. E aí entrava aquela história que eu te falei que eu não tento convencer a pessoa a saltar porque eu quero o dinheiro dela. Eu tento convencer a pessoa a saltar porque algo no meu coração diz que ela precisa saltar, que vai fazer bem para ela. E aquilo passou a ser meu propósito. E foi aí que nós criamos a UOL. Porque quando eu voltei, meu sócio, o PC, o Paulo César, e o Rony, que não está mais com a gente, ele faleceu, eles trabalhavam comigo nas outras escolas que eu trabalhei, inclusive dividiram casa comigo quando eu morei em Boituva, e eles compartilhavam da mesma ideia que eu, que era a gente montou a escola com o intuito de proporcionar experiências únicas e não simplesmente um salto de paraquedas. E aí foi quando a gente criou a UOL, e foi aí que eu comecei a olhar para as pessoas diferente. Então, eu possivelmente sou um dos caras que mais saltou com deficientes no Brasil, que mais saltou com pessoas que eram impossibilitadas de saltar e que ninguém saltava, porque tinham muito medo de ou machucar mais a pessoa ou de ter algum problema por ter saltado com uma pessoa com alguma deficiência. E aí eu me gabo, entre aspas, de ter saltado com todo tipo de gente que você já imaginou, assim, mal pode imaginar. Já saltei com paraplégico, tetraplégico, sem um braço, sem os dois braços, sem os dois braços, sem as duas pernas, cego, surdo, mudo, tudo que você imaginar, autista, eu já saltei. E sempre não pelo dinheiro, porque muitas vezes, se for pôr na balança, não faz sentido eu saltar com alguém que dá muito mais trabalho, entre aspas. Com um certo... Não, esse risco, né? Operacional, sei. Só que aquilo me queimava muito. No coração, assim, que eu tinha que fazer. E eu trouxe isso pra mim, pra minha equipe, hoje a gente faz isso. E, cara,
isso é propósito. Não só com essas pessoas, mas tem muitas pessoas que talvez, se a gente não tivesse se conhecido, talvez você nunca assaltasse. Não é talvez. É certeza, Você eu nunca entendeu? teria assaltado. Então, olha que loucura. Mas em algum momento, nós conseguimos criar uma conexão e eu consegui te convencer e você se convenceu. Obviamente, teve todo um papel da Ágata e tudo mais, da família, mas assim, tudo conspirou para que acontecesse. Porque o propósito... Eu vou dar um olhar da narrativa, tá? Então, o Will, ele é um cara que tinha como propósito viver de paraquedismo. Viver por ele, para ele, por paraquedismo. Sim. E aí você vai para os Estados Unidos, a princípio por grana, porque aqui estava parado. Óbvio. E você tem toda uma experiência que te convida a desistir. Sim. Né? Resiliência. Resiliência. Você continua, você se depara com a mulher que transforma o seu propósito pessoal para o propósito de servir os outros. Sim. Porque, para mim, o propósito, ele se torna muito mais ecoante quando ele não é mais nosso. Sim. Porque até essa mulher era o propósito do Will. E era financeiro e diversão. Isso. Então, querer viver por isso. Sim. A partir daqui, você começa a ver o propósito para gerar vida na vida das pessoas, certo, irmão? Sim, é isso. Porque o que é o WOW? É vida. É vida. Né? É movimento, é vida. Né? As pessoas estar nesse... E a inclusão é uma inclusão que hoje ficou muito na moda falar de inclusão. E assim, não é uma inclusão perfeita, porque a gente é bagunceiro, a galera lá zoa, você teve lá no ambiente, você sabe como que é. E muitas pessoas olham pra gente e falam, mano, vocês não poderiam nem existir, porque vocês são muito fora da curva de bagunça e tal. Mas eu tenho uma outra coisa que diz o seguinte, quanto mais próximo a gente tá, a ponto de poder se zoar, bagunça, coisa de quinta série mesmo, mais confiança é gerada. Porque não dá pra... Como que... Cara, você não... Olha o exercício de confiança que é saltar de paraquedas. Como que eu vou soltar no cara extremamente formal lá, né? Pô, que você nunca viu na frente, você chegou lá, que é o que acontece, a pessoa chega lá e nunca viu o instrutor. Mas do nada, eu vou me prender num cara com uma mochilinha nas costas, que eu não sei nem como funciona, vou me jogar do avião e tenho que confiar que tudo vai dar certo. Então, se eu consigo trazer proximidade, leveza, bagunça, aquela coisa de brodagem... É parte do próprio... da própria entrega do tipo de business, né, cara? Assim. Mas não é só para isso. Eu falo para as pessoas, eu uso isso no paraquedismo, mas assim, por que você volta num restaurante? Você não volta só porque a comida foi boa. Porque você se sentiu bem. Né? Essa frase, para mim, é bastante emblemática. Não é o que as pessoas te falaram, é o que elas fizeram sentir, né? Exato. E aí... A UOL, ela nada mais é do que, pelo menos no meu ver, e eu acho que o PC pensa igual a isso, nada mais é do que uma extensão do que a gente é. Entendeu? Eu sou desse jeito. Eu sou a UOL é o Will, o PC também é idêntico a isso. A gente tem maneiras diferentes de lidar com as coisas, mas no contexto geral a gente se completa. É uma pena, e eu sempre toco nesse assunto, que o Rony, que é o nosso terceiro sócio, ele não viu a UOL pronta. Que um mês antes da gente inaugurar, ele foi assassinado por um celular. Parando na casa dele, por causa de um roubo de um celular, ele tomou um tiro no peito. Então ele não teve essa... Mas ele é um cara que faz muita falta pra gente. Porque é um cara que completava o trio fantástico, eu digo assim, porque... Eu sou um cara que, como te disse, eu fui aprender a fazer planejamento na necessidade. Mas até hoje sou um cara ainda que acredita mais na minha maneira de ser, no flow, do que no planejamento. E eu acho que está errado. Mas graças a Deus eu tenho o PC. Peraí. Só continua, peraí. Não, sem estresse. Eu acho que acabou a bateria. Não? Eu fiquei sem mexer muito tempo. Verificar a alimentação. Opa, voltou.
Então, assim, graças a Deus eu tenho o PC, que é o cara técnico lá de ficar olhando números, controlando, fazendo coisas que pra mim, por exemplo, se eu chegar nessa sala aqui, pra você ver os fios no chão, você fala assim, puta, pra mim tá uma bagunça. Pra mim, provavelmente, eu vou passar pelos fios e não vou ver os fios. Porque eles não me incomodam. Só que se eu tô lá no ambiente e eu vejo alguém que não recebeu a devida atenção, ou que está sendo excluído, ou que aquilo me incomoda. É incluir as pessoas, fazer elas se sentirem bem. Todas, independente da situação, condição financeira, capacidade, é uma coisa que a UOL tem muito. Apesar de muitas vezes não transparecer, mas ela tem muito. E aí, volta pro Brasil, né? Hoje tem o UOL, tá... Não tinha o UOL ainda, né? Voltei pro Brasil. Volta pro Brasil, cria o UOL. Volto pro Brasil, fui trabalhar numa empresa de um amigo meu aí. Tá. Porque eu estava chegando, eu fui para captar. Já tinha feito recurso. Tinha feito um pouco de recursos, a gente viveu esse período, não encheu o pote de ouro, mas eu trouxe muito mais bagagem da vivência do que do dinheiro. Eu te ouvindo, e eu arrisco dizer que você não foi buscar dinheiro lá, né? No primeiro momento eu fui, mas eu fui buscar um sonho. Na verdade, melhor dizendo, o que você recebeu não foi o pote de ouro. Não foi. Mas foi o cara. De ouro, mas eu trouxe algo muito mais valioso. Isso aí, muito mais valioso. Muito mais valioso. Muito mais valioso. Quando eu voltei pro Brasil, um amigo meu, que hoje é um amigão meu mesmo, o Fabinho, tinha uma empresa, eu fui trabalhar na empresa dele. E eu sempre fui muito transparente com todo o rolê, tudo que acontecia. E quando eu comecei a montar o UOL, eu cheguei pro Fábio e falei, Fábio, tô montando uma escola, você é teu concorrente. Então eu tô te avisando, porque você vai escutar da boca das pessoas, porque eles estão vendo o prédio, veja o que você quer fazer. Aí ele falou, você precisa continuar trabalhando? Eu falei, eu preciso. Então se você precisa, continua trabalhando. E quando você for sair, só me fala, estou saindo. E isso é uma coisa muito legal. Mas tem a ver com a maneira que eu sempre lidei com as pessoas. Sim. Eu poderia ser um cara bem errado, ficar quieto. É seu, não é meu, não é meu. E enganar. Eu nunca quis enganar ninguém, então eu sempre fui muito honesto com as coisas. E isso me proporcionou, na questão de relacionamento, algo muito legal que eu tô colhendo agora, inclusive. E a gente já conversou um pouco sobre isso no Outside aqui, mas em algum momento, mas eu tenho colhido muitas coisas que o meu relacionamento, a minha maneira de me conectar com as pessoas me entregou e eu não sabia desse poder que eu tinha. De verdade. E isso até hoje me surpreende. E a gente vai transitar falando, né, dessa sua trajetória profissional. E antes de transitar no quanto que esse relacionamento, né, possibilitou que você hoje tivesse, né, o que tem e vai continuar tendo, esse propósito que veio para o UOL, né, deixar a galera viver, proporcionar essa vida, proporcionar alegria, diversão. Esse ano, de alguma forma, também te convidou ou te provocou a quase uma interrupção. Na verdade, entrando agora de fato no que aconteceu, nós vamos falar, né? Esse ano eu tive, no mesmo dia, 17 de março, 5 horas da manhã, eu tive o pior sentimento da minha vida e no mesmo dia, coisa de poucas horas, eu tive os melhores sentimentos da minha vida. E isso é uma coisa sobrenatural. Porque a nossa empresa pegou fogo no dia 17 de março e 10 anos, mais ou menos, de trabalho foram destruídos em 30 minutos de fogo. A gente perdeu tudo. Perdeu equipamentos, perdeu estrutura, perdeu equipamentos em geral, perdeu tudo. O que não perdeu? Não perdi coragem, dignidade e vontade de continuar. Isso eu não perdi. Eu acredito que isso não se tira das pessoas. É difícil se tirar de alguém que tem isso. Mas eu vou te falar, eu te falei isso por telefone.
As primeiras horas eu só chorava. Porque era uma certeza que eu tinha que eu nunca teria esse tipo de problema. Eu falava muito com a Cris sobre pensamento para o futuro, guardar dinheiro, fazer outros investimentos, fazer coisa, porque a gente vai ficando velho, todo mundo vai ficando velho e precisa pensar nisso. E eu sempre falava para ela, olha, o nunca vai sair daqui. Por mais que eu não esteja saltando, o negócio é perene, eu nunca, a UOL só cresce, não tem perigo. E nesse momento foi quando a gente perdeu tudo. E aí eu fiquei sem chão, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque, queira ou não, eu tenho 47 anos, já não me via apto a voltar para o mercado de trabalho no que eu fazia antigamente, já não entendia, já não estava teoricamente pronto para isso. Não tinha caixa, ou seja, não tinha recursos para recomeçar, não tinha nada, mas tinha a certeza de que eu não estava desamparado. De alguma forma eu sentia que estava tudo bem. Então foram 5 horas de muito choro e depois começaram a vir pessoas, você sabe disso, ligações, conexões, parcerias, ajudas, e a gente eu tenho o sentimento, assim, eu não tenho um dia triste. Pelo contrário, eu estava desanimado antes do incêndio. Eu já não tinha tanta motivação para estar na empresa, ela já rodava meio que por si, eu já não tinha mais motivação de fazer novos negócios, estava meio que sem muita perspectiva. E com isso, com essa quebrada, com esse incêndio, voltou como se a gente estivesse começando tudo. Se fosse, começamos hoje. Novo salto. Tudo novo. E aí, eu posso dizer que em menos de 3 meses, porque a gente com o tempo parado lá, até desmontar tudo e tal, a gente está construindo algo inexplicável. Eu fui lá ver e... Bom, você visitou antes e depois, porque você teve um dia antes do acidente. Sim. Você saltou no domingo, na segunda para terça a gente pegou fogo. É impressionante. Deus é bom sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus se mostrou para mim de uma forma no dia do acidente que eu nunca tinha visto. Eu era distante, muito distante, sou de criação católica, mas entra uma questão que eu posso garantir com toda certeza hoje, independente da sua crença, né, da crença da pessoa, cada um chame do jeito que quiser, mas a pessoa não tem tudo se ela também não tem Deus. Ela pode ter o melhor negócio do mundo, ela pode ter a quantidade de dinheiro que ela pode nem imaginar, mas se ela não tiver Deus ou qualquer nome que a pessoa queira dar, ou ser superior que nos rege, se ela não tiver Deus, ela não tem nada. E Deus tem se mostrado para mim muito, porque todo dia eu tenho uma surpresa boa. Hoje eu tenho um monte de problema, como todo mundo. Mas os meus problemas eu olho de maneira diferente hoje. Antes qualquer coisa era tipo, acabou um. Cara, não tem. Peguei fogo, destruí tudo e não acabou. Então, eu só posso explicar que Deus na minha vida tem feito algo que talvez eu fiquei de olho fechado para ele por muito tempo. E hoje eu já consigo ver diferente. Consigo ver o tanto que ele tem feito para minha vida, para minha família, para os meus negócios. E se todo mundo entender isso, fica muito mais fácil. Tudo tem o seu tempo. Isso é um processo muito difícil. Todo mundo em algum momento vai passar por um processo onde não vai entender porque está passando por aquele processo. Só que depois, lá na frente, se a pessoa for inteligente, ela vai parar e vai falar assim, é por isso. E hoje eu consigo entender que ainda não acabou o processo. Nós estamos andando no meio do processo, mas tem uma regra muito importante para o empreendedor no Brasil. Não pare. E quando ele pare, muitas vezes ele está no meio do deserto.
E se ele está lá parado no meio do deserto, ele não vai conseguir sobreviver. E uma outra coisa, né? Entender que a partir do momento que não se basta, porque, cara, o que a gente controla, né? Poucas coisas. É uma entrega mesmo, assim, entrega. Eu né, aqui, quando a gente fez a estrutura da sala, por vários momentos, falei, o que eu vou fazer agora, que foi o motivo de, inclusive, potencializar o desenvolvimento do negócio Boituva. Sim. A equipe nasceu, a gente teve a oportunidade de se conhecer, foi num momento de muito desafio, cara. Sim. E assim, que eu não tinha mais controle, né? Sim. E esses momentos, eles vão aparecer na nossa vida, e eu acredito que toda vez que ele aparece, e eu tenho uma tendência, irmão, de querer segurar, e toda vez que eu tento segurar... Não é legal. Não é legal. É isso. Não é legal. E assim, nós estávamos falando ontem, eu estava te falando que todo mundo tem um pouco de anjo e de demônio. E a gente vive isso pode viver os dois no mesmo dia. No mesmo dia. A gente todo dia passa por isso. Todo dia. E muitas vezes eu tento não fazer o mal para ninguém, mas tem hora que alguém vai me olhar com um olhar que esse cara tá fazendo, esse cara não é bom para mim. Sim. E isso é normal. Sim. Isso é o nosso dia a dia. Sim. Você se lembra que você me deu um livro? Me lembro. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Foi num momento onde eu recebi uma notícia que não era do meu incêndio. Foi logo que a gente conheceu no BNI. A gente teve um bate-papo, eu falei, descobri uma doença de coração, estou preocupado, não sei o que era, nananana. E vou te mandar um livro que eu li que é muito bom. Me lembro dele. Você me fez ler um livro que eu já não lia livro há muito tempo. E eu li aquele livro dia a dia, porque ele pede que você leia um capítulo por dia, e eu li um capítulo por dia. E aquele livro, mais do que o conteúdo que ele tinha, ele teve um significado muito legal para mim. Que foi... que depois eu aprendi de novo com o incêndio. A ajuda vem dos improváveis. Você mal me conhecia. E você, num primeiro momento, tentou me ajudar. Verdade. E quando isso acontece, a gente entende algumas coisas do nosso dia a dia que, quando a gente ajuda sem pretensão nenhuma, o retorno de Deus é muito maior. Ajudar sem esperar, mas tendo a convicção que vai receber, não da mesma pessoa. Exato. E isso mudou. Eu tenho tido transformações, e eu já te falei isso, não é demagogia, não é porque eu estou aqui, não é porque eu estou na tua frente. Você tem um papel grande nas minhas mudanças. E eu sou muito grato a você por isso, pela nossa amizade, pelo tempo que a gente se conhece. Sou muito grato, porque fez mudanças na minha vida. Junto. E o dia que eu estava lá, pegando fogo, você estava lá. E eu também não esqueço disso. Não só você, mas uma infinidade de pessoas que muitos eu nem esperava que estivessem lá. Aí entra de novo aquela questão do que você passa para as pessoas e do que como você é visto e como as coisas vêm para você. Sim. Eu sempre tentei fazer assim um bem para todo mundo de todas as formas. Eu acho que se todo mundo tentasse fazer o bem para todo mundo, o mundo seria muito melhor. E sempre que eu posso ajudar alguém, às vezes não é dinheiro, mas é uma maneira, de qualquer forma, de ajudar, e eu tento ajudar. Só que eu nunca esperei a ajuda de ninguém, porque na verdade eu sempre fui um cara, que, como eu disse, turrão, teimoso, que eu quero provar que eu posso fazer. E eu sempre tentei fazer por mim, nunca aceitei ajuda, nunca fui... Aceitar ajuda para mim é uma coisa extremamente complicada, pelo menos era. Até o incêndio. Depois do incêndio, eu aprendi a aceitar ajuda, que é uma coisa... É mais difícil do que ajudar. E aquilo mudou minha vida. De verdade, assim, eu me sinto outra pessoa depois do incêndio. Aí, para quem acredita ou não, mas a gente precisa ser quebrado para poder ser reconstruído da forma correta. Aquele vaso que a gente acha que não tem mais jeito, ele pode ser remendado e vai ficar um vaso melhor. E eu não tenho dúvida que eu estou passando por esse processo,
Não tenho dúvida. Um vaso de quanto de altura? É alto, hein? Quase 2 metros. Mas é um vaso que aguenta pancada. Aguenta. E, de novo, voltando para Deus, a gente acabou... Deus não te dá nada que você não possa carregar. Não. Nada. Então, quando a gente fala da minha vida, muitas pessoas falam, pô, mas você está com 47 anos, o que você construiu? Talvez pouco. Mas, ao mesmo tempo, a hora que eu olho, eu falo, caramba, mano, quantas pessoas eu toquei de alguma forma. E isso se mostrou agora. Pessoas tentando me mandar ajuda de qualquer forma, de tudo quanto é lugar do mundo. Pessoas que passaram por mim de alguma forma, que eu não notei que eu possa ter ajudado essa pessoa de alguma maneira, mas que de alguma forma eu marquei essa pessoa e ela está tentando retribuir. Então, assim, eu não parei de trabalhar, Fábio. Imagina que loucura. Eu estava pegando fogo. Tinha cliente chegando na empresa, olhando para mim e falou assim, a gente vai embora porque você está pegando fogo. Eu falei, não, você vai saltar. A pessoa, não, mas como? Eu falei, isso não é problema seu. Você vai saltar. Naquele mesmo momento eu estava chorando aqui, limpando lágrima, catando a pessoa na mão, falou, peraí que você vai ser atendida nessa empresa que é de um amigo meu, não sei o que lá. E as pessoas saltaram. Essa mesma pessoa que eu fiz isso, ela fez uma promessa que ela tinha um acerto judicial para receber, e ela tinha prometido que se ela recebesse, ela ia ajudar alguém que precisasse. 2 dias depois, essa pessoa recebeu a notícia que ela não esperava, que ela ganhou a ação, e ela nos ligou e mandou o dinheiro que ela recebeu para ajudar. Que isso. E foi a mesma pessoa que me falou de Jó. No dia que eu estava pegando fogo, ela me contou a história de Jó, que eu não conhecia porque eu nunca tinha lido a Bíblia. E ela, depois que eu falei que ela ia saltar, ela falou, posso te fazer uma oração? Eu falei, faça, eu vou te falar de Jó. Me falou de Jó, me explicou a história de Jó, que foi mandado para o deserto. E eu, caramba, que legal. Ela falou, tem tudo a ver com você. Eu falei, pô, muito obrigado. Aí eu não sabia dessa situação dela, ela mandou o dinheiro, ela avisou a gente, falou, olha, estou te mandando esse dinheiro por causa disso, eu tinha feito uma promessa, não contei nada porque eu não tinha ganho. 2 dias depois do acidente, eu voltei para casa e eu ganhei o negócio. E fez uma doação para ajudar. Então, assim, pessoas que eu vi 1 vez ou 2 vezes na minha vida, me ligaram, amigos, pessoas que saltaram comigo, paraquedistas, há 10 anos atrás, que a hora que aconteceu, falou, Will, eu parei de saltar, mas eu guardei um equipamento novo que eu comprei, e Deus me disse que eu tenho que te entregar. E me deu um equipamento 0. E detalhe, igual o equipamento que eu tinha quando eu comecei. Então, assim, vou falar o quê, Fábio? É muita coisa junto, sabe? É vida, meu irmão. Por isso que é isso. É vida, porque cada salto é uma vida. É uma vida, não é uma vida que salta, é uma vida que o cara sai diferente dali. Muda. E quando eu mudo uma vida, eu mudo a minha vida. É isso aí. Isso é muito importante. Porque o sentimento, você não percebe, talvez vocês não percebam, mas quando eu posso proporcionar um salto para alguém que está com muito medo, normalmente cai no meu colo. Porque assim, alguém está com muito medo, está negando alguma coisa, as meninas da recepção falam, Will, preciso de você. Aí eu sento com a pessoa e começo a conversar, despretensiosamente. Só para entender quais são as dores, o medo, por que ela não quer soltar. E a gente começa a conversar. E em 90% dos casos eu consigo convencer a pessoa que ela tem que saltar. E ela salta. E eu marco a vida dessa pessoa. Tem pessoas que eu soltei há mais de 10 anos, que eu faço aniversário, ela entra no meu Instagram e manda para eu feliz aniversário, porque ela continua lembrando de mim. E isso ninguém me tira. Isso daí é uma energia que a gente pega, que é só energia boa. Então eu falo que eu trabalho no melhor negócio do mundo, e mais do que isso, eu sou um ladrão de energia boa, porque ninguém vai lá com energia ruim. E eu trabalhava em banco, onde é um lugar que a energia é péssima. Nada contra, mas assim... Porque é um lugar onde tem tanta gente, que ela pode ser tão pobre, porque a única coisa que ela tem é dinheiro. Exato. Não, e quem chega num banco, por exemplo, normalmente está precisando de ajuda, está quebrado, está com algum problema.
E aí você vai lá, a energia dessa pessoa não é boa. Agora no paraquedismo não. Quem vai lá, pô, é good vibes, a pessoa tá indo lá porque tá feliz. Ninguém vai lá, a não ser o caso da menina que, graças a Deus, eu tive interferência na vida dela. Ou a não ser um caso de um pai de família que vai com 3 filhos para preencher Então, uma agenda de final de semana. E sai de lá com uma visão diferente da vida. Uma visão diferente da vida. Porque assim, é só um salto. Não é só um salto. É um portal fantástico. O que tem para ficar para trás, fica para porta do avião para dentro. Fica. E a nova vida vem da porta do avião para fora. Agora, olha a oportunidade que eu tenho de fazer isso todos os dias e todos os dias deixar um pouquinho do que está ruim na minha vida lá dentro. Eita. Você entendeu? Então, assim, é algo... Eu só tenho a agradecer. E eu agradeço muito pela vida que eu tenho. Meu irmão, depois desse nosso papo aqui, acho que algumas coisas vão acontecer. Número 1, as pessoas de fato entenderam que a consistência e uma resiliência, cara, quase antifrágil, sim, porque é o que você viveu muito forte, sim, né? Possibilitou que você não desistisse, acho que o primeiro ponto, né? A cenoura que você mesmo continua lá. Uma ida para você captar recurso financeiro para viver daquilo que você queria, aventura e tudo mais, e volta com uma bagagem, com um propósito que é para os outros, não mais só para você. Sim. E gerar vida para pessoas independente das condições que elas tenham, físicas, né? Sim. Em especial, né? Sim. Físicas, mentais, tudo mais. Eu já conheci a parte da história e esse foi um dos motivos por esses 3 pilares, né? O seu, de fato, poder pessoal, né? Hoje, a cultura que tem no OU, e você trouxe mais isso, para mim também foi muito enriquecedor, e a relação, né? Que de fato é isso, quando a gente faz sem esperar, as coisas acontecem dos lugares mais improváveis. Sim. E muda a concepção de quem nos assiste hoje sobre o que é saltar de paraquedas. Sim, né? Sem dúvida. Primeiro, queria pedir para que você deixasse, né, informações para as pessoas nos procurarem. E vou fazer uma última pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Como que as pessoas podem encontrar o Will, a UOL, para saber mais desse salto de vida? Tá. Bom, primeiro, acho que antes da gente... Vamos finalizar, então... Antes de eu falar essa resposta aqui, eu queria agradecer profundamente estar aqui com você hoje. Eu gosto muito de contar essas histórias da minha vida, porque por eu ter passado isso, é muito mais fácil para contar, não é alguma coisa fake ou misturada. Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo fazer isso. E tá gravando e vai virar tua palestra. Eu tenho um compromisso com isso. Vamos fazer uma palestra. Vamos fazer. Mas mais do que isso, você não sabe a honra e o prazer que me dá poder participar do episódio número 1 do podcast com você. Você é um cara que eu admiro, tenho aprendido muito com você. A gente não conversa tanto, mas... A ligação de saber como está o coração, se está comendo bem. Eu confio nesse tipo de pessoa. Eu brinco, a Cris sabe, eu mal falo com a minha mãe. Mas não é porque eu não gosto dela. É porque eu consigo, se eu vejo uma foto, se eu vejo a minha mãe em algum lugar, eu já sei que ela está bem. Para mim isso já é o bastante. E eu tenho eu brinco com esse pinguinho de, sei lá, um genezinho errado aí, que eu sou não sou muito do abraço, vamos dizer assim. Mas você é um cara que tem me ensinado muito. Você é um cara que me convenceu a entrar no BNI, você sabe disso. E, de novo, eu não tive a sensação em momento algum que você me convenceu com o interesse de receber minha anuidade. Porque se eu tivesse sentido isso, eu não estaria aqui. Sim. Eu senti que você queria que eu estivesse lá. Porque você sabe que de alguma forma você poderia me ajudar também. E já falei isso até nas reuniões do BNI, eu sei que essa não é a pauta, mas eu costumo pedir muitas desculpas no BNI, porque eu não sou tão empenhado no que funciona, e a gente sabe que funciona, mas ao mesmo tempo o BNI me faz muito bem. E mais do que isso,
BNI me mostrou uma conexão, uma parceria, uma irmandade que em poucos lugares eu vi. Então eu falei essa semana numa reunião, você estava lá, se a pessoa entra pensando em só fazer negócio, nem entra. Vida curta. Vida curta. Mas se ela estiver pensando em fazer amigos, conexões, pessoas para a vida toda, é o lugar. Sim. Então, você é um cara que o BNI me trouxe. Idem. E eu agradeço muito por isso. Obrigado, Idem, de coração. Idem. Agora, vamos lá. Você que quer conhecer o paraquedismo, me conhecer, que quer fazer um salto, que quer experimentar um pouco do que a gente conversou, entra no lugar mais fácil, ou na internet, né, www.oparaquedismo.com.br, ou no Instagram, @oparaquedismo. Fácil. Se quiser entrar na minha página também, @WillDaWow. Tá fácil também. Boa. Will, cara, vídeo pro mundo todo. Bora. Né? Então vai aparecer nas plataformas, né, de YouTube, Spotify, outras plataformas. Então a galera tá ouvindo ou tá nos assistindo aqui. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas como a mensagem principal do que você entende ser importante para comunicar para toda essa galera que está nos ouvindo e nos assistindo? Vamos lá, teria muitas, né? Vai virar de novo mais um podcast essa mensagem, mas eu vou tentar ser rápido. Definir em poucas palavras, Deus, família. Hoje a gente tem perdido um pouco do conceito de família e cada um tem a sua, tá tudo certo, mas a família é muito importante para que a gente faça tudo. E resiliência não é a palavra que a gente falou muito aqui, mas não é nem resiliência, se você acredita em alguma coisa e quer muito uma coisa, não desista. Não deixe que uma situação ruim ou qualquer coisa tente tirar você do teu caminho. De novo, a gente falou durante o podcast, o processo é muito difícil e muito dolorido. Mas se você parar, você podia estar a 1 centímetro do teu propósito. Só que se você parar, você nunca vai saber. Então não desista, continue. Basicamente é isso. Meu irmão, que top demais. Primeiro, virar outras vezes. Espero. Depois a palestra. Vamos estudar isso, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Isso ajuda. Vamos trabalhar isso. Iterar. Você que está nos assistindo, sabe aquela pessoa que você acabou de ouvir, acabou de assistir esse conteúdo e ela precisa ter mais fome, ter mais cenoura, ela precisa ser mais consistente, resiliente e buscar aquilo que de fato ela tem, que arde a chama ali para ela não desistir, é para ela que você tem que mandar agora. Aproveita, curte, começa a nos seguir e até o próximo Conversa que Converte. Tamo junto.